Hoje o assunto é sobre 7 ervas para prevenir e combater o câncer. Em uma era em que a medicina moderna ela se cruza com uma sabedoria antiga, às vezes a gente esquece de olhar para o jardim de ervas do nosso quintal. Essa floresta em miniatura em nosso quintal ou na nossa janela. Ela está repleta de guerreiros naturais contra um dos adversários mais temidos da humanidade, que é o câncer. Sim, a própria palavra câncer já faz arrepiar nossa espinha. Mas não se preocupe, porque hoje a gente vai adentrar o reino encantado dos fitonutrientes, antioxidantes e compostos terapêuticos, uma farmácia mágica que promete não apenas esperança, mas uma defesa robusta contra os inimigos cancerígenos. Te convido a entrar nesse labirinto verde hoje comigo, enquanto a gente decifra junto os mitos, validamos a ciência e eu vou te oferecer um mapa do tesouro para um corpo blindado contra o câncer. Prepara teu chá, porque essa é uma jornada que promete não apenas muitos sabores, aromas, mas o presente final é uma fortaleza de saúde contra a sombra iminente do câncer. Essa vai ser uma aventura herbatológica que você não vai querer perder. A cúrcuma também ela é conhecida por açafrão da terra. Ela tem despertado considerável interesse no campo da fitoterapia, devido às suas propriedades potencialmente benéficas contra o inimigo que é o câncer. Ela tem um potencial gigantesco anticancerígeno. A cúrcuma, ela contém um composto bioativo de nome curcumina, que é responsável por muito dos seus efeitos terapêuticos. Estudos científicos revelaram que a curcumina, ela possui propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, que podem ajudar a proteger o nosso corpo contra o desenvolvimento do câncer. Além disso, essa substância ela tem demonstrado a capacidade de inibir o crescimento de células cancerígenas e até mesmo de desencadear a morte programada dessas células, que é um processo que a gente conhece pelo nome de apoptose. Eu já falei em vários vídeos aqui no canal explicando sobre apoptose. Depois você dá uma olhadinha, maratona os vídeos aqui do canal. O mais impressionante é que a curcumina, ela não atua só na prevenção, mas também na supressão de metástase, que é o processo no qual as células cancerígenas elas vão se espalhando para outros órgãos e outras partes do corpo. Estudos em modelos animais e em culturas de células demonstraram que a curcumina pode inibir a invasão e a migração de células cancerígenas, reduzindo assim o risco de disseminação das células de câncer. Agora eu vou expandir um pouco mais sobre o composto ativo da cúrcuma e como ele atua nas células cancerígenas. O composto-chave presente na cúrcuma, que é a curcumina, é um polifenol amarelo que dá aquela cor brilhante, demonstrou propriedades notáveis na inibição do câncer. Então a curcumina, ela age no combate ao câncer de várias maneiras. Primeiro, ela vai interferir nos processos de sinalização molecular dentro das células cancerígenas, inibindo vias de crescimento e divisão celular, que são hiperativas no câncer. E, além disso, a curcumina demonstrou a capacidade de reduzir a expressão de genes que estão envolvidos na proliferação de células tumorais e na formação dos vasos sanguíneos, que nutrem o tumor, impedindo assim o desenvolvimento desses tumores. E a curcumina também tem muitas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias poderosíssimas, que auxiliam na proteção das células que estão saudáveis contra o estresse oxidativo e a inflamação, que são fatores que vão contribuir para o desenvolvimento do câncer. Então ela é capaz de estimular a apoptose, que é a morte programada das células danificadas, e inibe ainda a angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos que alimentam o tumor. Então essa ação multifacetada da curcumina torna a cúrcuma uma substância intrigante no campo da fitoterapia e da pesquisa sobre o câncer. No entanto, é importante ressaltar que os resultados variam de pessoa para pessoa e a cúrcuma não deve ser vista como uma cura para o câncer, mas sim ela vai ser um auxiliar na prevenção e no tratamento. É um tratamento complementar, claro, sempre com orientação médica adequada.
E para colher esses benefícios incríveis da cúrcuma, você pode incluir ela na sua rotina, nos alimentos, pode fazer um chá de cúrcuma, inclusive eu tenho vídeos aqui no canal falando só sobre a cúrcuma e a maneira correta de consumir a cúrcuma para ela ter o máximo efeito para a nossa saúde. Lembrando que a cúrcuma ela é potencializada com a piperina, que é um composto que está presente na pimenta preta ou pimenta do reino, que então vai ajudar na absorção da curcumina pelo organismo. Vou deixar o link dos vídeos sobre cúrcuma aqui na descrição e nos cards para você olhar depois. Agora vem o segundo guerreiro da botânica anti-câncer. Quem gosta de chá? Já escreve aqui embaixo, comenta aqui nos comentários se você é fã de um chazinho no meio da tarde ou de manhã. Então começa a incluir nessa tua rotina de tomar chá todos os dias uma xícara de chá verde. Você vai estar afastando o câncer da tua vida. O potencial anticancerígeno do chá verde, ele é gigante e tem sido objeto de estudos e pesquisas científicas devido às propriedades potencialmente benéficas no combate ao câncer. Então, um dos principais componentes bioativos que tem no chá verde é a epigalocatequina 3-galato, EGCG, que tem atraído a atenção dos pesquisadores por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, além do seu possível papel na inibição do crescimento das células de câncer. Agora, para você entender um pouquinho o mecanismo de ação desse EGCG que tem no chá verde. Ele vai atuar de várias maneiras no combate ao câncer. Em primeiro lugar, ele vai inibir o crescimento celular e a divisão das células cancerígenas, interferindo nas vias de sinalização envolvidas na proliferação. E o EGCG tem a capacidade de induzir a apoptose, que eu falei antes, que é a morte programada das células cancerígenas, e vai inibir a angiogênese, reduzindo então a formação de novos vasos sanguíneos que alimentam o tumor. Então ele vai cortar o alimento que desenvolve, vamos dizer assim, o tumor. E outro aspecto muito notável do chá verde é a capacidade de inibir a invasão e a metástase das células cancerígenas. E isso é particularmente relevante para a prevenção da disseminação do câncer para as outras partes do corpo. E vários estudos científicos sugerem que o EGCG pode diminuir a mobilidade das células tumorais, tornando-as menos propensas para se espalhar. E além de combater o câncer diretamente, o chá verde, ele também ajuda a proteger as células que estão saudáveis no nosso corpo. Ele tem várias propriedades antioxidantes que vão ajudar a neutralizar os radicais livres. Então vai reduzir o estresse oxidativo, que é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer. E mais uma maravilha do chá verde, ele vai atuar na modulação do sistema imunológico, então reforçando a defesa do corpo contra o câncer. Te convenci a tomar uma xícara de chá verde todos os dias? Já me conta aqui embaixo se eu estou te convencendo. Você pode colher todos os benefícios do chá verde, incluindo apenas uma xícara de chá verde ao dia. O chá verde você encontra em todas as lojas de produtos naturais. Caso você tenha dificuldade, vou deixar um link aqui embaixo também para você ter um acesso fácil se você queira adquirir um chá verde de ótima qualidade. E agora a gente vai continuar na nossa jornada herbal, fitoterápica, por esse mundo incrível que eu sou extremamente apaixonada, que são as plantas. A gente vai para a nossa terceira planta de combate ao câncer. E lembrando, são 7 plantas, então fica até o final para você conhecer as 7. O terceiro é o nosso guerreiro gengibre. O gengibre e suas propriedades medicinais incríveis contra o câncer. O gengibre é uma raiz que é muito usada na culinária e na medicina tradicional. Tem mostrado grande potencial na prevenção e no combate ao câncer. E isso se deve principalmente a um composto chamado gingerol, que é o principal bioativo responsável pelas propriedades medicinais do gengibre. E o gingerol, ele possui propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antiproliferativas, que podem ser benéficas na redução do risco de câncer. E antes que você coloque aqui nos comentários, oh, mas eu tenho pressão alta, o gengibre aumenta a pressão, será que eu posso usar gengibre agora? Oh, me acode, me ajuda.
Como sempre, eu estou aqui para te ajudar e eu vou deixar aqui na descrição também para você assistir o outro vídeo que eu fiz com pesquisas científicas comprovando que o gengibre ele não aumenta a pressão. Ele até tem compostos bioativos que ajudam a regular a pressão. Então depois, se você ainda não acredita em mim, vou deixar o link, vai lá e assiste o vídeo e embaixo na descrição desse vídeo do gengibre tem todas as pesquisas científicas que comprovam essa ação do gengibre. E aproveitando a parada na nossa lista, se você não é inscrito, te convido para se inscrever aqui no canal, para todo dia ter informações de qualidade com comprovação científica, para você ter uma saúde fantástica, indo mais à natureza e menos à farmácia. Que esse é o lema aqui do canal. A gente deixar de tanto a farmácia e mais a natureza, usar a farmácia viva que Deus nos deu. Então, clica no botão inscrever e se você quiser, nós temos agora a nossa área de membros. Você sendo membro aqui do canal, vai ter exclusividade na resposta aos comentários, vou poder te ajudar e quem sabe até fazer uma indicação mais personalizada para o teu problema de saúde com os meus fitoterápicos. Agora bora continuar para essa incrível maravilha que é o gengibre para nossa saúde. O gengibre, ele inibe o crescimento de células cancerígenas, porque ele tem a capacidade de inibir o crescimento das células que vão se transformar em câncer, bloqueando a via de sinalização que promovem a divisão celular descontrolada. E vários estudos científicos em culturas de células demonstraram que o gengibre vai induzir a apoptose, que eu falei antes, que é a morte programada das células cancerígenas. Então, vai ajudar a impedir a propagação do câncer. A inflamação crônica, ela é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer. Mas o gengibre, ele tem propriedades anti-inflamatórias potentes que vão ajudar a reduzir a inflamação no corpo. E isso não apenas vai ajudar na prevenção do câncer, mas também vai auxiliar no tratamento, já que os tumores, frequentemente, eles estão associados aos processos inflamatórios. Então, que tal incluir um chazinho de gengibre e canela no meio da tarde? Tem um vídeo aqui para você assistir ensinando a fazer um chá de gengibre e canela. Depois dá uma olhadinha, dá uma maratonada aqui no canal. O gengibre também ele é conhecido por seu poder antioxidante. E como eu falei antes, o estresse oxidativo vai dar o acúmulo de radicais livres no nosso corpo, que vão danificar o DNA, e é aí que o câncer vai se desenvolver. E se você quiser saber também como o câncer se forma nas minúcias, eu fiz um mini documentário também, se você depois quiser assistir, sobre como o câncer se forma, desde o início, o que leva as células a se transformarem em células cancerígenas. Depois fica a dica para você assistir também. E os antioxidantes que estão presentes no gengibre, então eles vão ajudar a combater esse estresse oxidativo, protegendo assim as células saudáveis de terem lesões do seu DNA e aí se transformarem em células cancerígenas. E para incorporar o gengibre na tua rotina diária é muito simples. Você pode ralar o gengibre e colocar em cima da sopa, colocar em cima do arroz, colocar na salada. Você vai colher benefícios incríveis no combate ao câncer. Ele pode ser adicionado no teu suco verde, pode fazer um chá com gengibre, mas eu quero destacar que é muito importante que se você toma algum medicamento anticoagulante para afinar o sangue, vou aproveitar e incluir a cúrcuma aqui junto. Tenha cuidado, consulte seu médico, porque vai interagir com o uso do teu anticoagulante. Tá? Então, como farmacêutica, eu preciso alertar também sobre as contraindicações. O gengibre e a cúrcuma, eles interferem na coagulação e vai interferir no teu medicamento. Então, o ideal é você consultar o médico. E o nosso próximo herói no combate ao câncer é o alecrim. O alecrim não só serve para temperar as carnes, para dar mais sabor, para fazer aquele chá delicioso. Ele é amplamente utilizado por todo mundo e tem várias pesquisas já pelas suas propriedades medicinais. E o alecrim ele contém diversos compostos ativos, como ácido rosmarínico e vários flavonoides, que tem chamado a atenção dos pesquisadores que são dedicados à pesquisa para a cura do câncer, por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. O ácido rosmarínico, que é encontrado no alecrim, ele vai atuar como um antioxidante muito eficaz, ajudando a combater o estresse oxidativo no nosso corpo. E como eu falei antes,
o estresse oxidativo ele está relacionado diretamente ao desenvolvimento do câncer, porque ele vai causar aquele dano no DNA das células saudáveis e vai contribuir para o início do processo da carcinogênese, que é a formação de células cancerígenas. Então o alecrim atua lá na causa para não deixar a célula se transformar em célula cancerígena. E a inflamação crônica, como eu falei antes, está associada direto ao desenvolvimento do câncer. Então, como o alecrim, ele é um excelente antioxidante, ele vai ajudar a reduzir a inflamação no nosso corpo. Então, isso é muito relevante, porque a inflamação prolongada, aquela inflamação sistêmica, vai criar um ambiente propício, o ambiente ideal para o crescimento de tumores no nosso corpo. E o alecrim ainda, ele tem vários flavonoides em um número gigante, que vão ter propriedades antioxidantes e vão ajudar a proteger as células saudáveis contra esse dano oxidativo. Então isso é muito importante, porque a gente precisa manter a integridade das células saudáveis. Isso é fundamental para prevenir o câncer. E você pode usar ele como tempero, pode fazer um chá de alecrim. Claro que eles não causam a cura do câncer, mas sim, ele está comprovado cientificamente que eles vão prevenir a proliferação das células cancerígenas e vão evitar que as nossas células que estão saudáveis tenham aqueles danos dentro do seu DNA e se transformem em células cancerígenas. Então, a gente tem vários motivos ótimos para incluir essas ervas na nossa rotina diária. E a próxima eu aposto que você tem aí na sua cozinha. Consome alho todo dia? É fã de alho como eu? O alho ele é conhecido por seus compostos bioativos, como a alicina e os compostos sulfurados, que vão dar a ele aquele aroma e aquele cheiro característico. E esses compostos têm sido objetos de estudos por suas propriedades medicinais, incluindo seu papel na prevenção do câncer. Inclusive, eu tenho um vídeo só sobre os benefícios do alho para a saúde em geral. Depois dá uma olhadinha lá também. Tem vários vídeos aqui no canal sobre esses compostos isolados. Eu tenho certeza que você vai amar. Depois que assistir esse vídeo, vai lá e maratona os vídeos aqui do canal. Você vai sair daqui com armas para ter uma saúde fantástica. O alho ele é rico em antioxidantes, que vão ajudar também a combater o estresse oxidativo, como eu falei dos outros compostos antes. Porque o estresse oxidativo causa danos no DNA. E o alho ele tem propriedades anti-inflamatórias muito potentes, que foi comprovado que reduz a inflamação crônica, que é um fator de risco para o câncer. Estudos epidemiológicos sugerem que o consumo regular de alho ele vai estar associado ao menor risco de desenvolver certos tipos de câncer, como por exemplo o câncer de estômago e o câncer de intestino. O alho também ele melhora o nosso sistema imunológico, então ele vai ajudar o nosso corpo a combater células cancerígenas e infecções. E além disso, vários estudos sugerem que os compostos sulfurados que tem no alho podem ter efeitos antitumorais, então inibindo o crescimento das células cancerígenas. Você pode consumir o alho cru, você pode fazer um chá com o alho, e a maneira correta da gente consumir o alho, você sabia que não é fritando o alho? Já escreve aqui nos comentários qual a maneira que você consome o alho. Então agora eu vou te dar uma dica bônus. Para você ter esse benefício anti-câncer, para não deixar as células sadias se transformarem em células cancerígenas, o alho ele não pode ser muito cozido. Antes de eu fazer várias pesquisas, fazer várias pós-graduações, fazer mestrado, doutorado, eu fritava o alho e aí eu colocava o arroz e cozinhava o arroz. Dessa maneira a gente vai estar matando os compostos que são benéficos de proteção contra o câncer. O alho, para ter todos os benefícios, você deve cozinhar o teu arroz, picar o alho, deixar ele parado por uns 10 minutos e no final do cozimento do arroz, aí sim colocar o alho. E mesmo na tua alimentação, porque a gente fritando o alho, a gente vai estar matando os compostos benéficos. Já escreve aqui nos comentários se você também era como eu, que fritava bastante o alho para depois colocar o alimento. Já me conta aqui nos comentários se você sabia dessa informação. Se você ainda ficou com alguma dúvida a respeito de como consumir o alho, depois dá uma olhadinha lá na maneira certa de preparar o alho para a gente ter os máximos benefícios para a saúde. E aproveita, já me conta da onde você está me assistindo, de que parte do mundo você está me assistindo. Depois eu vou lá te dar um olá, porque eu adoro ver. Você é meu vizinho aqui de Itajaí? É meu vizinho aqui de estado de Santa Catarina? Ou está me assistindo lá do outro lado do mundo?
Um beijo para você que já se inscreveu e esse é o momento para eu te pedir de novo para se inscrever e deixar o teu like, que isso é muito importante, você deixar o seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo, que esse canal é relevante e assim a gente vai formar a maior comunidade do mundo de pessoas que têm saúde fantástica, indo mais à natureza e menos à farmácia. E agora o nosso próximo herói contra o câncer é o manjericão. Quem tem plantado em casa manjericão? Manjericão é ótimo para temperar a comida, dá aquele sabor característico e inigualável. É uma erva aromática que é muito usada no mundo todo na culinária, apreciada por suas e tem propriedades incríveis medicinais. E um dos componentes ativos é o ácido ursólico, que tem demonstrado potencial em estudos relacionados ao câncer. O ácido ursólico que está presente no manjericão, ele é um dos mais potentes antioxidantes, que, como eu já falei antes, vão neutralizar os radicais livres e combater que células saudáveis se transformem em células cancerígenas. Então, esse antioxidante, ele é muito importante na prevenção do câncer. O manjericão, ele vai ajudar a reduzir a inflamação, porque ele tem propriedades anti-inflamatórias incríveis, e isso vai ajudar a prevenir o desenvolvimento do câncer. O consumo regular do manjericão ajuda a reduzir a inflamação sistêmica em todo o nosso corpo. Como eu falei antes, a inflamação causa danos no DNA que vai levar à célula cancerígena. E além de suas propriedades incríveis antioxidantes e anti-inflamatórias, o manjericão ele contém outros compostos, como os flavonoides, que vão contribuir para a proteção das células saudáveis no corpo. Então vão ajudar a prevenir os danos do DNA e outros processos que levam ao câncer. Então, te convido a incluir manjericão aí na tua rotina diária como tempero. Manjericão também você pode colocar umas folhinhas no suco verde, pode picar ele, macerar, colocar em cima da salada. Depois de amassar bem ele, você pode colocar em cima do feijão, pode colocar ele em cima do arroz, sempre dando preferência para as ervas e para os alimentos frescos. E evitar o cozimento, porque o cozimento ele vai acabar diminuindo o efeito benéfico desse nosso jardim maravilhoso e dessas plantas maravilhosas que vão nos proteger contra o desenvolvimento de câncer. E a nossa última erva, nosso último guerreiro contra o câncer é o astragalus. O astragalus é uma planta muito usada na medicina chinesa e ela tem sido muito estudada por seus benefícios na luta contra as células cancerígenas. Várias pesquisas apontam que o astragalus realmente ele tem mecanismos potenciais pelos quais ele vai combater as células cancerígenas. E entre esses benefícios que o astragalus nos fornece, ele reforça o sistema imunológico. Ele é conhecido por seu potencial em estimular o nosso sistema imunológico. Então, um sistema imunológico forte, ele é fundamental na identificação e na eliminação já das células anormais, incluindo as células cancerígenas. Então, o astragalus vai aumentar a atividade das células imunológicas, como as células T e as células NK, que desempenham um papel importante na defesa do nosso corpo contra o câncer. Ele tem propriedades antioxidantes incríveis que vão ajudar a neutralizar os radicais livres, diminuindo os efeitos do DNA. Tem atividade antiproliferativa. Estudos sugerem que o extrato de astragalus inibe a proliferação de células cancerígenas. Isso significa que o astragalus ele vai ajudar a impedir o crescimento descontrolado das células tumorais. Além disso, ele vai reduzir a inflamação corporal, que a gente já viu antes nos outros alimentos. É o principal para ter um dano no DNA, que vai depois transformar as células em células tumorais. Em conclusão, diversas ervas e plantas, como a cúrcuma, o chá verde, o gengibre, o alho, o manjericão, o astragalus, eles têm sido estudados por demonstrar potenciais benéficos para a prevenção e o combate ao câncer. Por suas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antiproliferativas, entre várias outras, eles vão contribuir sim para a proteção na célula, a proteção das células saudáveis, inibindo o crescimento de células cancerígenas. Claro que eu preciso enfatizar que as substâncias que eu falei não devem ser consideradas como tratamentos isolados para o câncer, mas sim como parte de uma abordagem complementar. A prevenção e o tratamento do câncer devem ser sempre orientados por algum profissional de saúde e você precisa ter uma alimentação equilibrada, um estilo de vida saudável
e consultar regularmente o médico. São componentes cruciais para promover o bem-estar e reduzir o risco de câncer. Te agradeço por ter assistido até aqui, te agradeço por se inscrever no canal, deixar seu like e, se você quiser, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, porque quanto mais pessoas souberem dessa informação, mais pessoas no mundo vão estar afastando essa doença que dizima milhares e milhares de pessoas todos os dias. Porque eu acredito que a prevenção é a chave. E esse é um dos princípios aqui desse canal. Por isso, de todos esses vídeos, baseados na prevenção. Um beijo no teu coração, um beijo da Rô, até o próximo vídeo.